Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem. Hoje, dia 9 de novembro de 2025, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, com nossa série de estudos um pouco mais psicológica, né, voltada para o nosso interior, para a nossa saúde mental. Hoje, o nosso estudo ele será conduzido pela Vera Mágida também, e se chama Estudo da Alma. Desculpa, Dores da Alma, à luz de Joana, à luz do Evangelho de Jesus, Evangelho e Plenitude. Então, sejam todos muito bem-vindos, a todos que estão aqui, nossos queridos amigos. A gente agradece a participação de cada um de vocês e que a gente possa estar inspirado para o estudo de hoje. Eu vou abrir um livro que eu tenho que chama Palavras para a Alma. Como o nosso estudo hoje é Dores da Alma, eu peguei esse livro na minha prateleira, da Ana Teresa Camasmi. É um livro que tem uma capa muito bonita, Palavras para a Alma. E eu vou abrir aleatoriamente. Fala sobre mudança, esse que eu abri. Que toda mudança seja bem-vinda, mesmo que em um determinado momento ela seja tão difícil de enfrentar, os nossos enfrentamentos. Então, eu vou ler um trecho de mudanças. E começa com um trecho de Kardec, do Livro dos Espíritos, comentário à questão 781. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Allan Kardec. Todo mundo já sabe como é desconfortável mudar de residência. É possível que no fundo de nossos desejos esteja lá aquele sonho em que uma mágica possa acontecer e tudo o que estiver à nossa frente se transporte rapidamente para o outro espaço sem que precisamos fazer tanto esforço. Fico imaginando que a mesma coisa acontece com as nossas almas. Como gostaríamos de mudar nosso modo de ser em um passe de mágica? Bastaria desejar e pronto, já seríamos outros. Mas o ato de mudar tem alguns aspectos singulares que requerem um olhar atento. Comecemos pela mudança concreta de uma casa para outra. Depois que surge a necessidade de mudança, precisamos ter claro para onde vamos, para qual bairro iremos, para qual apartamento ou casa iremos. O lugar precisará ser de tamanho maior, menor ou igual ao desse que estamos ocupando. Assim, uma boa procura se inicia, e quanto mais espaços, lugares possíveis de moradia visitamos, mais os objetivos da mudança se tornam claros. Com isso, reflexões importantes vão chegando junto a múltiplos sentimentos. Estou me mudando para construir uma nova família? Estou me mudando para iniciar minha vida adulta? Estou me mudando para um espaço menor porque os filhos casaram e agora nossa família não precisa de tanto? Estou me mudando porque nossa família está crescendo e precisamos de um lugar para todos? Enfim, motivos inúmeros nos mobilizam a nos dirigir para uma nova etapa na vida, seja ela de retração, seja ela de expansão. A vida tem mesmo esses movimentos que se assemelham aos do mar. A onda se retrai, dá uma viradinha e se expande em direção à areia,
e nesse contínuo retrair e expandir acontece a renovação, em que a presença do oxigênio invisivelmente garante saúde às águas. Cabe aqui uma paradinha para pensar nesse momento de nossas vidas, como nossas vidas nos encontramos em retração ou expansão? Ou será que estamos segurando, retendo esse movimento da vida com medo de mudanças? E aí continua o texto, ela vem falar de para a gente voltar à nossa casa em transformação, né? E ela fala também do Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu vou tirar foto desse capítulo e encaminho no grupo. Então, que toda mudança seja bem-vinda. Mesmo como ela fala aqui, como eu disse no início, mesmo que em um determinado momento ela seja tão difícil de enfrentar. Então, eu convido a nossa querida Mari para fazer a nossa prece e depois Vera, por favor. Queridos amigos, espiritualidade amiga, mentores espirituais desse estudo, e de todos nós que estamos juntos nesse trabalho do bem, nesse trabalho do aperfeiçoamento, do aprendizado. Pedimos permissão para que consigamos realizar essa tarefa no teu amparo, de coração e, acima de tudo, cientes que estamos vivendo um processo de mudança, mudança interior, mudança externa, mudança planetária, mas que essas mudanças, Mestre Jesus, possam nos fazer mais humanos, mais solícitos, mais íntimos contigo, pois assim a conexão que paira em todos os aspectos da nossa existência possam serem feitas com amorosidade. Ampara, Mestre querido, todos os irmãos que se encontram em situações delicadas, como a do Paraná, como os que estão em guerra, seja guerra civil, seja guerra da alma, seja guerra mental. Ampara, Jesus, para que consigamos compreender e não resistir às transformações que nos são chegadas, que nos são chamadas, que sejamos cientes que tudo o que nos é oferecido é para o nosso bem, que possamos construir pontes de amorosidade e de paz, especialmente com a nossa alma, com a nossa mente e contigo, Mestre querido. Que esse momento as duas facilitadoras possam receber de ti o amparo necessário para conduzir na sua mente, nas suas falas, nas suas reflexões, aquilo que todos nós, encarnados e desencarnados, assim necessitamos. Ser com elas, ser conosco, ser com todos, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, menina. Boa noite para todos que eu não vi. Oh, travou a Hoje internet dela. nós, né, coitado do Paulo. Oi? Voltou. Tá trancando? Eu fecho a câmera. Tá. Hoje a gente aqui no grupo começou lá muito tempo atrás só com o estudo de Paulo, né? Só que agora Paulo, tão generoso que é, teve que compartilhar o espaço com duas mulheres, né? Então a gente divide o mês do coitado do Paulo com Maria e com Joana de Ângeles, né? Mas ele é generoso e ele lida bem com isso, né? E o nosso
estudo de hoje é com Joana, e como a leitura fala de mudança, né? E não tem ser que mexa mais em mudança do que a nossa Joana, né? Que deixa a gente se remexendo nas cadeiras, né? Então, o estudo da Joana, gente, é bem interessante porque, assim, ela traduz o que Jesus nos falava numa língua mais moderna e catucando mais fundo dentro da gente, né? E mudança faz bagunça, né? Mudança mexe conosco. E a Joana é mestre nisso, em mexer lá no fundo, né? Para hoje, nós pegamos o livro Triunfo Pessoal. Depois, quem puder dar uma olhada, é muito legal. Nós pegamos o capítulo 6, mas só pegamos 2 itens desse capítulo. E a gente vai tentar colocar ele dentro do encontro, mas como é um estudo que a gente prefere trabalhar, né, internamente a compreensão para que a gente possa processar dentro da gente esse aprendizado, a gente não tem pressa. Então, se não couber todo hoje, a gente dá sequência depois. E a gente queria a contribuição de todos, né? Porque apesar de a gente trazer questões que com uma linguagem, digamos assim, da psicologia, olhem no fundo. No fundo, é o nosso dia a dia, são os nossos comportamentos, ela fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e isso é muito interessante quando a gente põe esse olharzinho, né? Olha só, gente, né? Não precisamos olhar o outro, vamos olhar para nós, né? E lá no começo desse capítulo, ela traz ali, né? O ser humano é um somatório de seus pensamentos, atitudes e realizações. O self, na condição de arquétipo primordial, preside ao processo de desenvolvimento, que lhe é imperioso alcançar mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. Então, veja que nós, cada um de nós, preside esse processo de desenvolvimento. Nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Claro que com uma série de fatores externos e internos impactando nesse resultado. Mas a gente vai dar uma olhadinha nisso. E veja que ela falou que é um somatório de pensamentos, atitudes e realizações. 3 coisas. Todo esse arcabouço inicial se esculpe nos recessos do ser, ou seja, se acumula no recesso do ser, desde o primórdio de cada um de nós. Isso vem sendo construído no recesso, no interior da gente, e se transforma em alicerce. Então, sedimenta, passo a passo, tijolinho a tijolinho, para construir todo esse ser que nós somos hoje e com os passos seguintes, o que seremos no futuro. Então, o alicerce para novas edificações que se concretizam a pouco e pouco, dando surgimento às imagens arquétipas que lhe passam a constituir o patrimônio pessoal intransferível. Aquele ser que eu construo um patrimônio meu. Todo o interior que eu tenho
construído por mim, foi formando um alicerce e, pouco a pouco, foi construindo esse patrimônio que eu tenho e que ele é intransferível. Ele é meu, unicamente meu. Aí ela vem a explicar que há um sol transcendente, que é o arquétipo primacial. Viram que lá no começo ela falou de arquétipo primacial, ou seja, a divindade, que se irradia como fonte de vida, de calor e de energia, eixo central do universo, gerador do cosmos, que atrai na sua direção todas as expressões que o manifestam na criação. A vida, portanto, desenvolve-se no rumo desse fulcro, que é a casualidade absoluta da qual ninguém ou coisa alguma se pode evadir. Quando nós olhamos uma semente, nós podemos colocar uma sementezinha lá debaixo da terra, lá no fundo, no escuro, no úmido. Este ser, essa pequena semente, ela internamente busca esse sol transcendente. Ela vem para fora, ela cresce, ela se fortalece. Claro que uma chuva demais, pedra, se alguém pisar, uma semente vai se entortar, mas ela vai buscar esse crescimento, essa divindade. E aí vamos comparar a nós, porque essa semente minúscula pode se transformar numa árvore gigantesca, forte, com um tronco bem forte, seguro, raízes profundas, folhas que acolhem e que dão fruto. E assim somos nós também. Mas aí é possível da evolução que propele o ser humano ao crescimento, a um objetivo de natureza eterna. Nós temos essa força dentro da gente, que nos faz evoluir. Que faz o objetivo final uma natureza eterna. É a evolução. Até aí tudo bem, né? Não falei nada de mistério para ninguém, né? Aí, Aqui? Puxa aí, Rafa. Assim. alguém quer falar alguma coisa? É isso? Vamos ver aqui. Dá uma olhadinha no microfone, Magda, então. Olha só. Já fechei. Ela. Oi? Tá, obrigada. A saúde física, mental, emocional, ela colocou saúde física, todo mundo conhece, né? Mental, a gente, até de uns anos para cá, tem falado bastante, emocional também. Agora, saúde moral. Olha que interessante que ela coloca. Como saúde moral é patrimônio da vida, que constitui meta a ser conquistada pelo homem, pela mulher, no processo da sua evolução. Então, a nossa meta é ter saúde em boas condições, física, mental, emocional e moral. Essa é a nossa meta. Esse é o que nós temos que conquistar para completar o nosso processo de evolução. Engrandecendo-se o ser através dos esforços que empreende na conquista dos múltiplos valores nele adormecido,
penetra-os no mundo íntimo, a fim de exteriorizá-los em hinos de alegria e bem-estar. Gente, valores nele adormecidos. Todos os valores estão dentro de nós, como a semente. Lembra a semente lá debaixo da terra? A semente tem esse ímpeto de crescimento adormecido. Às vezes uma semente demora mais que a outra a brotar, não é? Cada uma vai no seu tempo. E assim vamos nós também. Mas tudo também, olha aqui, nós vamos poder enriquecer através dos nossos esforços. Mas e quando a gente pisa na bola? Eu não sei vocês, mas eu de vez em quando piso na bola. Talvez vocês, alguém aqui possa dizer que não pise, mas de vez em quando eu piso na bola. E aí ela diz que desperdiçadas oportunidades que deveriam ser utilizadas na autoiluminação, o ser procura os prazeres exorbitantes e vícios estacionando na marcha do progresso e sofrendo as consequências dolorosas quase imediatas. Nós temos oportunidade de fazer a nossa autoiluminação. E, por vezes, a gente desperdiça, né? E aí a gente faz de conta que isso não existe. E vamos procurar outros prazeres a nossa marcha. E lá no inconsciente pessoal que se encontram as fixações perversas e o primarismo do ser, que permanece durante o período da razão, gerando distúrbios que reaparecem na consciência atual, desestruturando os equipamentos da saúde física, psíquica e emocional. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente dá essas pisadas de bola em alguma encarnação, eu não sei vocês, eu leio muita história que é a história da humanidade, história, fato, né? Nós, espíritas, lemos muitas histórias do André Luiz, do Emmanuel, são histórias que aconteceram. E nós vemos os resultados que alguns comportamentos, alguns desvios, o que resulta lá na frente, né? Então, ela explica para a gente que isso está no nosso inconsciente pessoal, fixo, marcado lá, registrado lá. E ele vem para a consciência atual, para nossas encarnações seguintes. Até aí tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou quase não vendo vocês. Falar e levantar a mão faz barulho, porque senão eu perco. Aí tem alguns, aí a gente entra em alguns transtornos, que os dois que eu falei que a gente pegou para trabalhar, né? Um é chamado transtorno psicótico obsessivo compulsivo, TOC, que a gente fala hoje em dia tão superficial, talvez, né? E a gente não se toca da gravidade desse transtorno, que se destaca em felicitando o grande número de vítimas em toda a Terra. Gente, a gente fala isso constantemente, não sei se talvez alguém aqui ainda não ouviu a gente falar, os índices de suicídio na nossa sociedade atual são assustadores. O número diário é bem considerável. Em muitos casos, é claro que o suicídio ele tem
múltiplos fatores, múltiplas causas, não é nunca por um único motivo, uma única razão. Mas tem muitos casos que têm, em algum processo, também as questões de saúde mental. E esses transtornos infelicitam tanto a pessoa, tanto que ela é capaz de considerar o suicídio como uma alternativa, como uma saída para o término daquele sofrimento que ela lida, né? E aí nós vamos dar uma olhadinha bem mais ou menos nesse transtorno para a gente entender o que que é. Todos nós temos um pouquinho, né? Eu tenho. Não sei vocês, mas eu tenho. Eu estudando isso aqui, fui no banheiro, o tapetinho do banheiro estava torto. Lá vou eu botar o tapetinho, que ele tem que ficar alinhadinho. Mas isso são toleráveis. Agora, você imagina uma pessoa que não consegue controlar. Isso que nós vamos dar uma olhada, a ponto de causar um extremo sofrimento nessa pessoa. Então, esse transtorno obsessivo compulsivo, ele tem três fases, etapas. Fugiu a palavra, Mágida. Características, né? Sim. Ele caracteriza o pensamento compulsivo, é um, a atividade compulsiva e a personalidade ou caráter obsessivo. Nós estamos falando aqui ainda de obsessor espiritual, tá? Vamos deixar esse guardadinho para lá para depois. No caso, no pensamento compulsivo, a consciência torna-se invadida por representações mentais involuntárias, repetitivas e incontroláveis, variando de paciente para paciente. Então, vocês imaginem que talvez para nós seja um pouco difícil conseguir imaginar, porque nós não passamos por isso, né? Imagina uma representação mental que está repetidas vezes na nossa mente. E por mais que eu faça, eu não consigo controlar, desviar o pensamento. Aquilo é fixo, aquilo está ali. Involuntário, repetido, e eu não consigo controlar. Essas ideias são ideias geralmente desagradáveis, repugnantes, que infelicitam o enfermo, e ele não dispõe de meios para enfrentar ou superá-las. Trata-se de um mecanismo de defesa do inconsciente pessoal, impedindo que o doente tome conhecimento da sua realidade interior, dos seus legítimos impulsos e emoções. Então, a mente, sabe aquelas... às vezes acontece, uma pessoa começa a ter um certo comportamento, uma certa postura, e os mais chegados, família, amigos, para com isso, arruma o que fazer, faz assim, faz assado. Ter esse conhecimento da sua realidade interior. Verinha, eu acho que você vai ter que fechar Sabe, mesmo esse repugnante seu vídeo, fica tá? ruim, Tá né? cortando. Eu acho que se a gente fechar o nosso, às vezes também alivia, viu? Não, que a Eu vou minha fechar estava também. melhor o meu.
O áudio estava Você melhor está antes? cortando. Tá, estou fechando, já fechei. Ela está ainda instável, a sua internet. Então, assim, a imagem não consegue controlar esses pensamentos e o outro dizendo para ele que é só falta de vontade. Ou dizer para ele que é falta de persistência, de religião, de esporte, de trabalho, de fazer alguma coisa. Como é que essa pessoa se sente? Causa mais sofrimento ainda nessa pessoa, né? Fixam-se-lhe pensamentos, tudo é aquilo com ideia fixa e persistente, que o enfermo não consegue se libertar, desequilibrando o comportamento. Aqui eu coloquei umas imagens, né? Uma pessoa que acha que tem que lavar as mãos o tempo todo. Tem que lavar, tem que lavar, tem que lavar, tem que lavar. Pensem nos hábitos. Eu, por exemplo, fui lá no banheiro, vi o tapete torto e ajeitei o tapete. Mas se estou na correria, ocupada, eu não vou nem enxergar que o tapete está livre. Uma pessoa com um transtorno, ela vai sempre enxergar o tapete torto, ainda por cima. É diferente, né? Lá na atitude compulsiva, lembra que a gente falou pensamento compulsivo, atitude compulsiva. Essa atitude compulsiva, ela se apresenta, perdão, repetidas, né? Desde o simples ato de traçar linhas, aquela pessoa que ela está, por exemplo, assistindo uma aula e ela fica desenhando ou traçando linhas ou contando a linha do caderno ou coisas que são atos, ela parte para a ação de coisas, talvez, digamos, sem nexo. Ou está num auditório sentado e fica contando as lâmpadas ou as cadeiras. Não que parece uma coisa sem sentido, mas essa pessoa, não consegue evitar, incidindo sempre na mesma atividade. Quer dizer, são umas, digamos, manias, entre parênteses, que a pessoa tem e que acaba causando um prejuízo ali, um atrapalhar de comportamento, né? Tu já pensou, a pessoa, ela não consegue, ela senta num auditório e começa a contar todas as cadeiras. Conta, 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 quando chega na última, ela reconta. E aí ela reconta. E assim ela vai por vários, o tempo que ela tiver ali. Agora, a gente pode chamar a atenção, a Joana chamou, que podem variar para fórmulas, rituais, cerimônias, como atavismos ancestrais, em imagens arquétipas perturbadoras que se refletem no comportamento atual. Ou seja, ideias antigas, conceitos antigos, comportamentos antigos que se refletem no comportamento atual, o que muitas vezes ele não cabe no dia a dia. Algum comentário, Mágida? Você é sua câmera também, é isso? Pode ir lá? Não, eu e a Silvinha a gente fechou para ver se ajudava. Tem uma característica no toque ou de qualquer tipo de transtorno mental que a gente está agora trabalhando e vamos trabalhar, é o seguinte: primeiro de tudo, a gente está falando de polaridades e excessos, né? Diferente de, por exemplo, que a Verinha estava falando,
de uma harmonia, o equilíbrio. Segundo, quem passa por isso, que vivencia isso, tem pensamentos intrusivos, né? O que a gente chama de pensamentos intrusivos? São aqueles que você tem a sensação de que estão te dominando. Então, a pessoa, ela deixa de ser espontânea, primeiro de tudo. Não é espontâneo, não tem um equilíbrio, não tem a serenidade. Por quê? Porque se ela não faz todos esses rituais, olha onde que a gente está, né? A gente está falando de alguém que está com esse tipo de transtorno. Ela, pelo transtorno, ela sofre bastante, mas se ela não faz a repetição ou faz todos esses atavismos, ela entra em sofrimento maior. Então, é uma necessidade muito grande de ter controle sobre esses rituais. Então, quando a gente fala de uma pessoa que tenha o transtorno obsessivo compulsivo, a gente está falando de uma pessoa que ela tem uma necessidade grande e ela só se vê assim. Então, a gente tem que ter um respeito e um cuidado. E aí a gente vai entrar nisso que Joana vai mostrar para a gente, o quanto e aonde que está verdadeiramente arraigado isso. Por quê? Porque a nossa preocupação é que a gente só cuida da consequência. A gente só anestesia. Não que as medicações não sejam essenciais, são essenciais. Quem tem qualquer pessoa, a Eliane aqui postou, né, a respeito do pai. Então, quem tem alguém da família ou alguém que esteja na sala que tem algum tipo de transtorno ou está vivendo um momento, sim, procure um especialista, tanto um psiquiatra quanto, se for possível, também um psicólogo para se fazer uma terapia para poder cuidar disso, tá certo? Por quê? Porque senão acontece isso aqui, ó, podem variar para fórmulas e rituais e cerimônias. Então, o que que acontece? Muitas das vezes vão ficando mais complexos. Lembra dos pensamentos intrusivos? Então, esses rituais vão ficando mais complexos. E aí a gente pode achar que isso, por exemplo, contar lâmpadas, ou as cadeiras, ou lavar as mãos, ou a maçaneta, ou colocar um lenço para não tocar, ou não sentar nos lugares. Olha o que eu estou repetindo para vocês, são coisas reais. Ou, depois de 5 anos de Covid, não ter condições de tirar máscara porque tem medo. Vivem de luvas porque não querem tocar nos lugares. Então, é muito sofrimento. Que é muito diferente da gente querer, né, o equilíbrio. Mas a origem para a gente poder vivenciar isso é o que Vera vai começar agora. Ela vai falar também da parte orgânica, mas ela também a gente vai mostrar aqui, através do olhar de Joana, espíritos imortais que somos, como isso vem vindo, tá? Por quê? Porque tudo isso existe uma linha de circunstâncias as quais a mente vai entrando nesses labirintos, tá certo? Lembra que a gente falou lá no começo do pensamento, das suas ações, né? Daquilo que a gente vem construindo. Mas, também, por outro lado, o ser humano é um ser gregário. Ninguém vive sozinho. E a cura de todo mal, quer dizer, primeiro que toda doença, todo mal, todo sofrimento é causado lá nas atitudes, nas escolhas passadas. Porém, só uma coisa vai ajudar a equilibrar, a recuperar esse mal, que é o amor. E é por isso que Jesus veio ensinar o amor para a gente.
Joana vem traduzindo o como essa máquina fantástica que todos nós somos, por vezes, por falta de manutenção, de uso adequado, emperra. Mas há como reverter. Então, vamos seguir aqui um exemplo bem caso. Esses pensamentos acabam por entregar-se à ação. Essas pessoas que têm os pensamentos de não tirar mais, porque vai ficar doente, disso, daquilo, qualquer pensamento, ele acaba lá para frente, indo para a ação. E nós temos um exemplo bem legal que Joana nos lembrou, que historicamente Pilatos, após deixar assassinar Jesus, em quem ele reconhecia a ausência de culpa, fez um quadro psicótico obsessivo compulsivo, que o celebrizou por lavar as mãos, que lhe pareciam sujas pelo sangue do inocente. A sua desdita se encerrou com suicídio, atirando-se na cratera de um vulcão extinto na Suíça. Então, veja, é um exemplo que Joana trouxe para a gente. Pilatos tinha conhecimento, sabia, reconhecia que Jesus não tinha culpa, ele conhecia o mecanismo dos fariseus, aquela politicagem toda, mas ele fez o quê? Lavou as mãos, ou seja, tentou se eximir das responsabilidades da decisão, deixando a decisão para outros. E lavou as mãos, formado pela culpa, pelo conhecimento que ele tinha do que ele fez. E aí ele tinha essa coisa de lavar a mão. Gente, quantas pessoas hoje em dia têm alguma postura, algum movimento, alguma ação, ela mesma não entende de onde saiu. Então, por isso a importância, quando a Magda falou, qualquer sinal de desequilíbrio em questões de saúde mental, nós precisamos hoje em dia olhar. Uma pessoa percebe que ela está com uma cárie no dente, ela vai buscar um dentista para cuidar daquela cárie. Se ele não cuidar da cárie, vai virar um canal. Vai virar um canal, vai perder o dente. Né? É um processo que vai criando de apoio. A família precisa estar junto, né? Não acusar a pessoa. A pessoa que está sentindo alguma coisa estranha, vamos conversar. Hoje em dia a gente tem muita queixa do jovem, né? Os pais não têm paciência com o jovem, com a criança até, né? Então a criança está tendo uma postura e os pais às vezes não sabem lidar com aquilo, até porque um pai e uma mãe ter que buscar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, porque seu filho está com um comportamento não normal, entre aspas, eles vão atestar que seu filho tem um problema. E aí passa também pela questão de não querer que o seu filho tenha problemas. Ele tem que ser perfeito. E essa onda de todo mundo sofrimento ainda. Então, a família precisa ser um ponto de ajuda.
A família precisa dar apoio. Os amigos, precisamos buscar a rede de saúde, seja um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, conforme o caso. A religião auxilia, sim, muito. É uma rede. Olha essa pessoa, Pilatos, tá? Todo mundo vai dizer, mas ele deixou crucificar Jesus. Mas ele é um ser humano em aprendizado. Pisou na bola. Ele só tinha status na época. Quem sabe nós éramos um daquele lá atrás, ó. Tá vendo aqui no fundo as pessoas que ficavam dando força para que crucificasse Jesus? Quem sabe a gente estava lá, né? Então, todos nós erramos no passado por desconhecimento. Precisamos buscar ajuda, precisamos buscar compreensão, trabalhar o sentimento de culpa, trabalhar todo e qualquer sentimento, auxiliar aquele que está em sofrimento. Isso é muito importante, porque quando a pessoa toma a decisão e ela vai ao suicídio, não tem volta. É uma marca que vai levar muitas encarnações para essa pessoa resgatar. Então, qualquer sofrimento emocional, psicológico, todos nós somos também responsáveis por auxiliar. A semelhança desses personagens, o conflito adquire robustez e aí apresenta-se como. Aí são características, né? Necessidade de se banhar constantemente, impulsos irresistíveis de se asepsiarem, como a Mágida falou, caso de pessoas que não conseguem tirar a máscara, lava a mão o tempo todo, com medo de uma doença, né? Alguns sentem odores pútricos, com quais os cadáveres sentem esse cheiro, né? E tudo somatizado, gerando desespero e alucinação. Então, imagine-se numa situação de uma pessoa que ela não consegue controlar, ela sente essa necessidade de toda hora passar álcool na mão, ou ela sente esse cheiro de cadáver. Imagine aonde leva isso, ao desespero e à alucinação. Os indivíduos de caráter obsessivo apresentam-se sistemáticos, eles são sistemáticos, né? Têm comportamento rígido, em especial para com eles são rigorosíssimos, rígidos aos extremos, são portadores de sentimentos nobres, confiáveis e dedicados ao trabalho, que exercem até o excesso. Enquanto eu não terminar aquela planilha, eu não durmo. E a pessoa vai. Ela não consegue, ela não tem sossego, ela não tem paz, enquanto ela não terminar aquele processo, porque é um sistemático. Geralmente são, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, e são obrigados a reprimir as emoções e sentimentos. Imagina uma criança que sente uma emoção proibida de sentir aquilo. Você não pode sentir isso, você não pode reagir a isso. E aí acabam se tornando pessoas ambivalentes, porque tiveram que reprimir todas essas emoções e sentimentos. Mágida quer falar do Freud? Não, pode falar. Aí depois Tá. tá? Completo.
Que não é só dele, é. O Freud, ele fez um estudo que hoje em dia também é, é bem importante, nos auxilia, nos faz enxergar algumas coisas com mais clareza, né? Essa compulsão obsessiva é cruel e alucinante, porque é inconsciente, que não consegue momento algum de paz e de renovação, podendo derrapar na loucura ou no suicídio, como solução para o transtorno aflitivo. São relevantes os estudos de Freud a respeito do caráter anal. Sabe que Freud tinha várias observações da evolução, né, do ser. E ele fez uma relação do caráter anal com os portadores de transtornos obsessivos, em razão das exigências das mães de higienizando-os, exigia-lhes obediência irracional a horários rígidos, incluindo aqueles para as funções intestinais sob controle estabelecido. Através dessas imposições, as mães negavam-lhe afeto, tornando as crianças carentes. Ele fez um Aí a estudo. gente, aí a gente Quer entra falar? no que é de profundo. Uhum. Isso. Vamos contextualizar aqui o que seja o Então, caráter vai lá. anal, né? Tá. Freud dizia que começava assim: a gente vai para a fase oral, depois a gente vai para a fase anal, depois a gente vai evoluindo, tá certo? Mas ele fala de uma coisa muito importante, importantíssima. Quando a Verinha estava mostrando aí a rigidez, isso é importante. Todas as vezes que no processo educativo o amor ou a compreensão ficam de lado, e a rigidez e a exigência eles tomam a frente, essa pessoa ela vai crescer tentando de toda forma mostrar uma armadura que ela não tem, que não foi construída nisso. Então, e aí nesse nível de exigência e de rigidez dentro de casa, também eles vão passar a ser naturalmente, porque olha, a mente ela é coerente, mas ao mesmo tempo ela não é compartimentada. Uma vez que se é construída ao longo do tempo em processos educativos, a gente vai se tornando. Então, ó, um ser, né, uma criatura que começa a ser muito sistemático, olha como é que fica. Porque eu sendo sistemático, eu acredito que eu tenha controle. Porque a rigidez me mostra que eu tenho que ter esse controle. Por que é dedicado ao trabalho ao excesso? Porque o excesso faz parte. O excesso toma conta, ocupa os espaços. Então, os espaços que poderiam ser de coerência, de consciência, de compreensão, de análise a respeito do que acontece, passa a ser tudo em excesso. Essas pessoas, elas são vítimas de um ambiente emocional, eu não sei se Verinha vai falar mais adiante, muito severo. Então, todo o processo é severo. Eu queria falar aqui rapidamente Freud teve alguns casos que ele publicou livros a respeito de cada caso. E tem uma história interessante que se chama Caso Dora. Esse caso Dora é o quê? Era o seguinte, era uma família onde tinha uma filha e eles moravam num ambiente na Europa, né? Ali na Áustria, enfim. E aí eles tinham uma educação muito rígida com essa menina. E essa menina, ela só era espontânea. Ela queria sorrir, ela queria brincar, ela queria se expressar. E o que acontecia? Ela era impedida de fazer isso. E cada vez que ela crescia e que ela tinha essa necessidade de ser mais espontânea e autêntica a si, mais ela era reprimida. E aí começou da repressão virar a opressão, e da opressão começou a virar a contenção. Por que eu estou falando desse caso, Dora?
porque ela acaba desenvolvendo um transtorno mental muito grave, que a gente vai falar mais para frente, se não for possível. Hoje a gente fala no domingo que vem, que ela começou a desenvolver esquizofrenia. Por quê? Porque ela necessitava de se ausentar dessa relação com aqui, com o presente. Então, é possível quando a gente, além de ter uma predisposição, a gente vive num ambiente nesse sentido. Então, a gente também tem que ter essa compreensão de que a Verena está falando, né? Nós vamos falar das existências passadas na responsabilidade das nossas escolhas, porque sempre é. E a medida das nossas ações é a medida daquilo que retorna. A Joana vai nos falar a respeito disso. Mas, se nós não temos na vida atual, nós como sociedade, responsáveis que somos uns pelos outros, obviamente intransferível o nosso caminhar. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa dessa caminhada. Mas se nós não compreendemos e a gente só. A época dele eram aquelas épocas terríveis de internação e davam choques. A Dora passou por isso. Então, ela estava numa época, ali, final do século XIX para o século XX, início, que tinham aqueles choques terríveis. Faziam-se coisas absurdas, lobotomia, enfim. E aí ela foi desenvolvendo isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente, com amor e com cuidado, com compreensão e aos poucos tentando mostrar e fazer esse processo sem que seja, aí é onde que eu queria chegar. Rapidinho falando que aqui, ó, o caráter anal é porque a gente tem essa fase, tá? E as mães, tem algumas mães aqui que falam da higienização, na hora que fosse defecar, enfim. Mas eu queria voltar a falar aqui um pouquinho de uma coisa importantíssima também. Quando a gente começa a observar as crianças tendo uma necessidade muito grande de se manterem nesses processos, a gente tem que ter um olhar, além de cuidadoso, amoroso, a gente tem que ter um olhar de não vou dizer emergencial, mas de urgência para a gente cuidar. Então, por que isso? Porque tudo que é construído antes é construído. As nossas existências são solidárias. Nós, como espíritos imortais, temos existências solidárias. Então, se são solidários, o que foi antes, se a gente encontra reverberação, ressonância aqui, aquilo que já foi cresce um pouquinho mais. Não é assim quando a gente fala assim, nossa, essa criança é prodígio, ela pequena, ela já dá conta de tocar um piano, ela já dá conta de falar não sei quantos idiomas, né? É porque as existências são solidárias, tudo que se conquista e aquilo fica profundo no ser, a gente traz. É isso, Verinha, por enquanto. Eu não estava conseguindo soltar o microfone. Aí tu imagina uma criança, um adolescente, que não tem o emocional maduro e é obrigado a controlar as funções intestinais. Nem nós adultos conseguimos, por vezes, fazer isso. Então, imagina essas exigências em cima de um ser emocionalmente imaturo ou com as suas lembranças passadas. Todos nós temos, inclusive essa mãe que exige. Quem é essa mãe? Por que essa criança tem essa mãe? Há alguma necessidade nisso, né? Então, é muito interessante como tudo é
entrelaçado, extremamente entrelaçado. E são desafios para a gente enfrentar, né? E ir construindo um novo ser. Infinitas reencarnações, que, aliás, elas são num tempo para a eternidade. O tempo de uma encarnação é super breve, né? Nós aqui somos impacientes e achamos que 80 anos é muita coisa. Mas isso não é infinito, é um minuto. E quantas coisas a gente pode aprender, acertar ou errar nesse um minuto, né? E é muito Verinha, eu só interessante queria ver falar isso. uma coisa. Hum. Tem um monte de mãe na sala, né? Então vamos aqui Uhum. tirar um pouco do peso das mães, né? Mas, claro, Nós estamos aqui só falando de uma circunstância, tá certo, gente? é E um exemplo. especificamente, é só um exemplo, e especificamente também que é assim, igual a Vera está falando. Existem os excessos daqueles que têm a fragilidade e essas mães também estão no excesso, tá certo? Quando fala assim, negavam-lhes afeto, tornando as crianças carentes, a gente está falando também de que forma que a rigidez era de maior proporção, tá? A impaciência era de maior proporção. A necessidade do controle, já no que a gente está falando da fase anal, até uns 2 aninhos de idade, assim, é muito precoce mesmo. Então, essa mãe também tem determinadas características, que não é o caso da gente que é frágil, a gente que é imperfeito, a gente que também aprende a ser mãe na caminhada, com os filhos que a gente tem, enfim, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Então, esse aqui, Freud estava usando casos, como você mesmo contou dos casos, né? Ele observou pessoas com transtornos obsessivos e algo que ele observou foi esse comportamento de algumas mães. E aquilo que a gente falou antes, nenhum transtorno desses, assim como o suicídio, tem causa única. Ah, é só porque é genético. Ah, é só porque. Não. Tem genética, tem o meio, tem a pessoa, são múltiplos fatores. Tudo na nossa vida é múltiplos casos. E existem mães e mães, assim como tem filhos e filhos. A gente não fala que tem. Ah, toda pessoa, criança que nasce lá no meio da vila, da favela, da comunidade, ele pode ter até uma família não com uma moral não elevada. E ele pode sair dali e superar aquele meio que ele vive e se transformar em uma pessoa super bacana, super positiva, profissional, amoroso, pai, mãe, carinhoso, e assim vamos, né? A gente não vai conseguir terminar mesmo, tá, Marli? Nem estou mais preocupada. Na fisiopatologia, que esse troço pega aqui, espera aí. Na fisiopatologia desses transtornos, são detectadas várias anomalias biológicas, tá? Biologicamente, a gente tem a presença da epilepsia do lobo temporal, o aumento da atividade metabólica do giro orbital esquerdo e até mesmo a alteração cromossômica na constituição do ser. Já sobre o aspecto neurológico, a gente vê a influência da epilepsia no lobo temporal e essa
e da Coreia de Shen, e da síndrome de Gilles também. E neurobiológica, nós temos o aumento do fluxo. Isso é complicado, mas vejam só, que para quem não é da área, né, existem anomalias biológicas, mas também não estão ali por acaso. É uma necessidade, é um reflexo do passado, sim, porque a gente sabe que o nosso perispírito molda o nosso corpo físico, né? Mas são limitações que exigem de quem está na volta e, em especial, desse espírito. Vai exigir como é que ele supera, como é que ele se desenvolve, tendo limitações físicas, biológicas, neurológicas. Como é que os outros vão auxiliar? E aí é o que a gente estava falando. O amor, a compreensão, a paciência, a resignação de todos os envolvidos é fator importantíssimo para que esse ser consiga fazer a sua caminhada, superar esse estágio, resgatar o que ele veio para Tem uma questão aí que é muito importante que a gente fale também, resgatar, que é um aprendizado. que é Mas, assim, é que é assim, ó, quando a gente está nesse nível, a gente já está com desequilíbrio químico. Então, por que isso é importante da gente dizer? Porque quando a gente está com um desequilíbrio químico, a gente precisa entrar em equilíbrio. Esse equilíbrio, ele precisa, e a gente tem que também fazer as pazes. A gente precisa fazer as pazes e aceitar determinadas questões, quais sejam. É difícil para uma família que tem alguém que tem ali que está passando por isso, buscar ajuda e ouvir de um especialista que precisa tomar medicação e que essa medicação é uma medicação específica. Ela tem características específicas e quando se fala a denominação da medicação assusta bastante, porque aí fala-se psicotrópico, fala-se psiquiátrico, então assim, isso assusta. Mas a gente tem que entender uma coisa, o nível e o excesso do desequilíbrio químico é também na medida da necessidade do quê? Então, se a gente está pensando nessa mente, que ela é uma mente que ela está permanentemente em sofrimento, ela não encontra paz. Ela não encontra paz. Ela não está encontrando paz. Então, a gente precisa auxiliar nesse caminho, primeiro de tudo. Então, a gente precisa ofertar minimamente que ela encontre um equilíbrio químico, tá? Entrando em equilíbrio químico, aí a gente consegue fazer através de um trabalho, um processo de auto-amor, de compreensão, mas especialmente de fortalecimento no próprio processo. A gente está aqui tentando mostrar, não é só sob o ponto de vista da caracterização desses transtornos, mas um caminho de compreensão de como é integral, que a gente vai falar especialmente do perispírito, chegando ao corpo físico, chegando à necessidade de reparação, porque a gente não pode deixar de contextualizar o seguinte: reencarnação é um processo de misericórdia, não é um processo punitivo. Então, o que a gente faz? A gente vai construindo esse caminhar para a gente poder ter o quê? O despertar e a reparação. Então, é possível, é possível. Por que eu estou falando isso? Porque é muito raro quem está sobre o processo de transtornos mais graves de procurarem um médico, um especialista, né? Não só um médico, mas enfim, procurar. A família tem que ir junto.
Uma outra coisa é, a família precisa, sim, num primeiro momento, insistir para que essa pessoa faça uso da medicação. Por quê? Porque também é característica eles negarem ter acesso a isso e tomarem. Por quê? Porque existem efeitos colaterais que o organismo precisa se acostumar. O profissional precisa acertar. Eu estou falando disso agora só porque a gente está aqui na parte biológica, tá? Neurológica e tudo. Então, o profissional precisa acertar. E eu estou falando também porque a gente aqui é condutor, né, das informações para a gente passar para as outras pessoas. E aí precisa saber direitinho qual é a família, qual é a dosagem, até a pessoa ali, que é muito, muito particular também, para começar um processo dela se resgatar. Joana fala desses autorresgates. A gente precisa olhar para poder fazer essa reparação, a gente precisa se ver nesse caminhar para poder se resgatar. E é sim possível disso ser, tornar o indivíduo funcional e voltar a confiar em si. Percebem? Porque tem muitos que começam tão cedo que vão minando e perdendo a confiança em si. E aí estabelecer essa conexão com o divino fica mais distante. Então, quando a gente faz as pazes com todos esses processos, o que a gente está fazendo com esse espírito? Ele está retornando a confiança, a fé que é robusta, para ele poder voltar a crescer e caminhar, um processo intransferível. Eu fico pensando, ninguém tem problema algum de dizer que vai a um dentista, né? Ninguém tem problema de dizer que tem diabetes e toma insulina. Até ir ao ginecologista já se fala com maior naturalidade hoje em dia. Passa o mês de outubro inteiro falando do câncer de mama. Agora, falou em questões psicológicas, será que isso não passa por ainda uma falta de maturidade nossa, de reconhecer aquilo que a Joana falou lá no começo, equilíbrio da saúde física, mental, emocional e moral? Ainda há muito preconceito, ainda há muito medo pela falta do conhecimento. Bom, tem espírita que, quando não está bem, ele vai tomar passe lá na casa do vizinho, ele não vai na sua casa espírita, para ele não dizer que eu estou mal. Nós temos ainda essa postura de que temos que estar sempre bem, para o mundo ver a gente bem. Joana bate nessa tecla. A gente tem que estar no Instagram sempre bonito, num jantar ali, numa festa maravilhosa. Mas às vezes nós não estamos bem, às vezes nós estamos aqui, ó, porque nós vivemos uma troca constante, é relacionamento o tempo todo, relacionamento conosco, interpessoal e intrapessoal. Então, precisamos ter esse olhar, e olha, a mente é algo além, não é só o físico, não é só a matéria. Esse ser espiritual que controla a mente não é física, o cérebro é físico. E o cérebro transmite a informação da mente. Será que às vezes a gente não está sendo preconceituoso conosco mesmo? Não estamos sendo orgulhosos? Não estamos esquecendo de olhar para nós com mais carinho, com mais amor, olhar para o próximo que necessita da nossa ajuda? Enfim, né?
reflexões. E aí, para ampliar a coisa, né, Joana vem nos dizer que desses desencadeadores dos transtornos psicóticos obsessivo-compulsivo, do ponto de vista psicológico, encontram-se no inconsciente pessoal, como herança, também de atos transatos, do qual estão escritos os códigos das imagens arquétipas que permitem a vinculação com outras mentes, ora desencarnadas. Também não encontrou em Jesus, ele não encontrou uma mente que vingadora que foi para cima dele. Mas e os outros? Né? Então, nós também temos aqueles amigos que se sentiram ofendidos por alguma atitude nossa no passado e que se vinculam a nós na mesma vibração, que cobram, que vem em cima. E também faz parte do acréscimo me fugiu a palavra. É um desencadeador que amplificador desse sofrimento. Quantas vezes, conversando com pessoas em sofrimento emocional, se percebe claramente a obsessão presente naquela situação que a pessoa está narrando. Diga, Silvia. Não termina, depois eu falo, minha querida. Pode falar, agora parei. Só para a gente lembrar, a gente já estourou nosso horário, Vera. Né? E eu acho Já que vou parar. e eu acho que esse tema está muito importante, né? Porque a gente olha para a gente mesmo, né? É necessário a gente olhar para a gente mesmo, principalmente quando a gente quer mudança, né? Quando a gente está num caminho de evolução, então cada passo é uma mudança, né? Então eu vou sugerir o que eu já havia falado com as meninas, né? Para a gente não perder esse fio da meada, né? Porque eu acho que é muito importante, e principalmente quando a gente olha um pouco para algumas limitações, alguns medos, algumas inseguranças nossas, né? Mesmo em falando em se tratar de ida a psicólogo, eu acho que é mais temeroso ainda falar que vai em psiquiatra, né? Então é necessário a Uhum. gente tirar um pouco a gente começar a nos despir disso, né? E aí eu sugiro para que a gente continue esse estudo no próximo domingo. Uhum. Só mais um slide, só para fechar essa ideia aqui, né, dela. Ela diz que permanece nos painéis do inconsciente pessoal, ou seja, no perispírito, a dívida moral. E os pacientes assimilam as ondas mentais das suas antigas vítimas, convertidas em consciência de culpa, onde os sintomas são símbolos da necessidade de reparação. Sobre outro aspecto, os indivíduos com esse transtorno reencarnam com os fatores neurológicos e orgânicos predispostos no corpo perispiritual para a recuperação moral, que é necessário, gente. Gente, uma situação dessa não é nada fácil, não é feliz, mas é necessária. Ela recupera, ela reequilibra, e por isso a importância de todos nós nos envolvermos
dedicar amor, nos colocar à disposição para aquela pessoa que sofre, porque ela sozinha, gente, não vai conseguir. Casos de depressão, uma pessoa não vai sair de casa, procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, papo. Ela precisa de alguém. Eu estou junto contigo. Vamos, eu vou contigo. Quer que eu te ajude? Vamos procurar. Gente, um caso de suicídio, esse número imenso de sofrimento emocional, psicológico que nós temos na nossa sociedade atual, ele é falência da sociedade. Não é problema do outro, é problema de todos. Todos precisamos entender o que acontece no ser e auxiliar dentro do que nos for possível. Desculpa o horário. Alguém quer colocar alguma coisa para a gente fechar? Dá para falar, gente. Se tiver que passar um pouquinho, a gente fala. Com todo mundo calado, né? Falou, pesou o negócio? Foi pesado, é isso? A gente gostaria Confessem. muito de ouvir, gente. A gente gostaria de ouvir todo mundo, ou aqueles que, né? Quem Eu vou puder. fazer minha contribuição, não, mas vou deixar aquilo que me tocou bastante sobre o conceito de saúde, né? Para mim, esse olhar trazendo a moral foi bem interessante. Que até então, quando eu falava de saúde integral, eu dizia saúde física, mental e emocional. E agora, com esse olhar da moral trazendo para esse meu conceito. Valeu bastante. Muito prático, né? Porque quando a gente olha os transtornos, é interessante, eles passam aqui, perpassam algumas coisas por nós, né? Mas o conceito da saúde eu agradeço por essa abordagem. Alguém gostaria de contribuir com alguma coisa? Quem gostaria de fazer a prece, então? Então, vamos processar. Semana que vem a gente continua. Pesa um pouquinho mais, mas é importante a gente falar, gente. É importante a gente refletir em cima da coisa, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã e o conhecimento nos ajuda muito a auxiliar, a evitar e a prece. Quem não falou nada de preferência? É hora do silêncio. Posso fazer. Então, meus queridos irmãos aqui presentes, Gente, obrigada da encarnar. paciência. Vocês estavam me ouvindo? Boa Posso noite fazer a prece? todos. Obrigada. A Anne abriu. A Anne abriu aí. Então, boa noite, então. Tchau. Não, você quer falar, Anne? Fale. Ah, não, ela só saiu da sala. Vamos seguir, então. Posso fazer a prece? Vocês estão me ouvindo? Ou alguém tem alguma consideração final? Desculpa, eu acho que a Anne abriu e eu comecei a fazer a prece. Desculpe, Anne. Ela até acho que saiu, né? Saiu. Então, meus queridos amigos, irmãos aqui presentes, aos irmãos desencarnados, aos nossos mentores que se encontram aqui com a gente também. E depois desse estudo, que a gente possa sair mais fortalecido, que a gente possa estar ao lado dos nossos irmãos em necessidade, fortalecendo-os
em todos os seus aspectos. Que a gente possa também ser fortalecido em nossas fraquezas, em nossas limitações, aceitá-las, para então aceitar as limitações dos nossos irmãos e ampará-los, principalmente quando houve o nosso planejamento reencarnatório, em que a gente pôde escolher os nossos irmãos a auxiliar. A todos os nossos irmãos em necessidade, em incertezas, em dores e angústias, que eles recebam a luz de Jesus, o amor de Jesus e consigam se reencontrar, reencontrando Jesus. Pedimos a permissão para encerrar esse estudo e que possamos, na próxima semana, estar aqui reunidos em saúde, alegria, paz e, principalmente, em boa disposição para seguirmos. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim Deixa eu... seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos. Obrigada, meu amor. E falar para a Eliane, ela saiu já? Saiu, né? Não, tá aqui. Nossa solidariedade, viu, meu amor, com relação a